Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de jovens imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Esta é a lição número 4. Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Texto principal. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6, versículo 9. Resumo da lição. Ore em jejum e até que seu coração teimoso convença-se de que tudo de bom vem dos céus, diretamente das mãos de Jesus Cristo. Falar um pouco hoje a respeito do jejum e oração. Vocês têm orado, têm jejuado, têm levado uma vida de santidade diante do Senhor? A questão de jejum é um pouco delicado, porque de modo geral a maioria dos cristãos hoje não querem saber de fechar a boca, né? Até porque o negócio bom é comer, né? Introdução. O ambiente espiritual deste mundo é terrível. A maioria das pessoas vivem refém de um materialismo citicista que as torna cada vez mais avessas às disciplinas. Infelizmente, muitos crentes também já não querem mais ouvir a respeito das disciplinas espirituais. Oração, leitura bíblica, generosidade e jejum. Se nada for feito pelos crentes, testemunharemos o aumento de uma fé vazia de amor e morta de obras. Regressar aos valores milenares do cristianismo é o único caminho de um real avivamento em nossos dias. Sem disciplina, sem leitura da palavra, sem oração e sem jejum, sem arrependimento, não haverá nunca um avivamento. Pode haver um entretenimento, mas avivamento não. E é muito difícil as pessoas compreenderem que entretenimento é diferente de avivamento. Movimento é diferente de avivamento. O avivamento só vem com arrependimento. Se não houver arrependimento, não há avivamento. Portanto, as questões espirituais desta lição vai nos falar justamente sobre a oração, a leitura bíblica, a generosidade e o jejum. A oração como termômetro da espiritualidade. A oração é uma prática de sinceridade. Afastar a oração de toda a prática religiosa vazia é o dever de todo crente. Já no início do seu ministério, Jesus falava a respeito da hipocrisia de muitas pessoas que se dedicavam de modo alongado àquilo que eles chamavam de oração, mas que na verdade não passava de rituais repetitivos, ou seja, não tinha sinceridade nesse negócio. Era só um ritual repetitivo. As pessoas faziam orações repetitivas. A oração, ela é uma forma de conversa. Você conversa com seu amigo, com a sua amiga, então você tem intimidade com essa pessoa. E nessas conversas você precisa ser sincero com ela e ela com você. É claro que numa perspectiva humana nós somos falhos e nem sempre nós seremos honestos, né, sinceros, mas diante de Deus nós devemos ser sinceros, até porque quando nós não somos sinceros com o Senhor, Ele sabe do nosso coração, Ele esquadrinha o nosso coração, como diz Jeremias 17:9. Então o Senhor esquadrinhando o nosso coração, Ele sabe que nós estamos mentindo, que nós não estamos usando com a verdade, nós não estamos sendo sinceros. E nós não devemos viver uma prática de mentira porque nós não somos do diabo, o diabo que é o pai da mentira. Então nós devemos viver uma vida de oração com sinceridade, ser sinceros diante do Senhor. É bem verdade que as pessoas, de modo geral, né, algumas pessoas querem aparecer as suas orações fervorosas, bonitas, belas, mas que na verdade não há nada de sinceridade. São apenas palavras vazias, né, até palavras bonitas, bem colocadas, tem uma boa dicção, tem uma boa articulação, mas não tem a essência da sinceridade, portanto não serão atendidas. A oração é o convite para seguir a Jesus. Por isso, quando estivermos em oração, devemos ser inundados pela presença do Pai e não por mágoas ou lembranças ruins. Orar é seguir a Deus de olhos fechados, sem nunca errar o caminho. Em meio à incredulidade de muitos, quem segue sua jornada de joelhos chega mais rápido no centro da vontade de Deus. Interessante que parece que até a inveja acontece na questão da oração, né? Lembra da oração do publicano? Eu não sou como esse daí. Infelizmente, nós vivemos uma situação de que as pessoas querem se justificar diante de Deus na oração.
E nós, na verdade, nós devemos ter uma oração, claro, com sinceridade, mas não viver uma vida de raiva, de inveja, de porfia diante do Senhor. A nossa oração ela precisa ter Deus no centro. Nós precisamos, na nossa oração, exaltar o Senhor, exaltar a sua grandeza, viver uma vida de joelhos diante do Senhor, diante da sua presença santa, diante da tirar toda a mágoa do nosso coração, lembranças ruins que você possa ter de alguém. Então, você tem uma lembrança ruim de alguém, ore por essa pessoa, tira essa lembrança ruim do seu coração, esse coração teimoso, né, que muitas das vezes, né, insiste em querer, teima em querer ter mágoa de uma pessoa, lembranças ruins. Quando isso vier ao seu coração, dobre o seu joelho e ore a Deus por esta pessoa, para que Deus abençoe essa pessoa. Você fazendo assim, o seu coração será curado. A sua oração irá fazer com que quando você ora a Deus a respeito de uma pessoa, ainda que essa pessoa te fez algum mal, alguma mágoa, tu tem alguma lembrança ruim, e isso acontece, às vezes você também já pode ter feito isso com alguém também, mas quando você ora por alguém, a tendência nossa é aos poucos, à medida que nós vamos orando ao Senhor acerca daquela pessoa, nós vamos nos curando também. Então é essencial que nós vivamos uma vida de oração, principalmente daquelas pessoas que nos magoam, né? Ore mais, negocie menos. Não existe, pois, mérito nosso em qualquer resposta da oração. Não são campanhas com datas, vigílias em lugares ermos ou qualquer outro mecanismo que nos considerar as respostas das nossas petições. Tudo é graça, amor e compaixão divina. Orar é retirar todo o disfarce diante de Deus e se reconhecer estruturalmente carente do amor que vem dele. Muitas pessoas vai para monte, né? Vai para vigílias e tal. Não há nenhum problema nisso. Inclusive é muito saudável. Agora você não pode pensar que se você vai ao monte, você vai para o monte orar, Deus é obrigado a te abençoar. Se você for para uma vigília, Deus é obrigado a te abençoar. Se você for fazer isso ou fazer aquilo, o Senhor é obrigado a te abençoar. Nós devemos orar ao Senhor de todo o nosso coração. Se você tem a oportunidade de ir ao monte, por exemplo, vai ao monte sim, ore ao Senhor, mas o fato de você ir ao monte não quer dizer que você vai ser abençoado por você orar no monte. A oração não tem a ver no lugar onde você está orando, tem a ver com o coração que você está orando. Então, quando você tem um coração contrito diante do Senhor, independente do lugar que você for falar, for orar ao Senhor, Ele atenderá a sua petição. Mas nós somos extremamente carentes do Senhor. A nossa oração ela não tem mérito nosso, a nossa oração não tem mérito no lugar que nós estamos orando, não tem mérito porque alguém está orando no monte, está orando na vigília. Isso não tem nenhum mérito. Todo o mérito da resposta da oração vem da parte de Deus. Há atualmente muitas pessoas, inclusive, que faz a oração, jejum e etc., e quer postar esse negócio e quer mostrar que está fazendo. Não tem nenhum valor para Deus esse negócio. A nossa oração, de modo geral, principalmente aquelas mais profundas, precisam ser feitas no nosso quarto, ou se for o caso, até mesmo no monte, mas que ninguém esteja por perto, você e o Senhor, só vocês dois. É claro que há aquela oração na igreja, né, que todos nós oramos juntos e tal, né, todos nós no mesmo propósito, ou cada um em seu propósito, é saudável também, mas eu digo aquela oração mais específica, dá algo que você precisa de uma coisa mais específica. Você precisa orar ao Senhor em secreto. O ideal é esse. Aprendendo a orar com Jesus, o que não é o Pai Nosso. Como o próprio Cristo ensinou, a oração não deve ser uma prática mecânica com expectativas automáticas, como se orar fosse uma receita de bolo cujo resultado final se chegará necessariamente quando todos os passos forem seguidos. Orar é uma atitude espontânea e livre de um coração que ama a Deus, todavia não é algo caótico e aleatório. Orar não tem uma receita de bolo. Não existe uma receita para orar. Eu me lembro muito do saudoso irmão João. Falo sempre aqui. Eu acho muito interessante a dinâmica. Quando ele era novo convertido, ele aceitou a Cristo e chegou para um dos dirigentes e trouxe um papel e disse: escreve uma oração aqui para eu aprender a orar. E o dirigente sabiamente disse:
Você não precisa saber orar, você pode orar do seu jeito. Ele, não, mas eu não sei orar. Aí o dirigente mais uma vez disse, é exatamente desse jeito que você tem que orar. Então veja que realmente a oração ela precisa ser espontânea. Você não tem que ter uma anotação de como orar, de como fazer. Eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. Não é nada disso. A oração ela é espontânea, não tem receita pronta. A sua oração é diferente da minha e vice-versa. Nós podemos orar pelo mesmo propósito de formas diferentes. Por quê? Porque é o nosso jeito espontâneo. A oração precisa ser espontânea. E ela também não pode ser caótica e aleatória. Ela também tem que ter um segmento, tem que ter uma série, né? Tem que ter uma direção, melhor dizendo, tem que ter uma direção. Então a oração ela precisa estar com o coração contrito, né? Nós precisamos estar com o coração contrito ou arrependido ou ambos, para que o Senhor venha nos atender. Mas é importante que nós venhamos estar limpos de coração. O Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. Qual o resumo que se pode apresentar da oração modelada de Jesus? Qual é a forma? Como você compreende essa oração que o Senhor Jesus fez? Nós vemos, tem aqui alguns segmentos que você compreenderá e você verá que o Senhor, Ele nos dá uma oração modelo, Ele nos dá uma orientação. Nós venhamos seguir este modelo, essa equação da oração, vamos assim dizer, né? Uma equação. Você tem que esse negócio de equação matemática não é uma coisa muito legal, né? Mas de forma legal, de uma forma geral, nós venhamos compreender os elementos da oração, ter uma vida de jejum, oração, leitura da palavra, e quando você for orar, ore ao Senhor de acordo com a palavra do Senhor, para que você não venha assim fazer algo errado. A oração ela precisa sim ser espontânea, mas também precisa ser direcionada, né? Precisa ter uma ordem, né? Precisa ter uma ordem. Não faz nenhum sentido orar sem perdoar. Oração e perdão são intrínsecos e simultâneos. Só tem paz para orar quem já perdoou e só consegue perdoar quem tem uma sólida vida de oração. Ambos se completam. Você precisa perdoar para orar e orar para perdoar. Quantas pessoas hoje estão orando, até orações longas, anos orando e não conseguem obter vitória? Por quê? Porque não perdoa o seu irmão. Inclusive aqui até no sentido literal, né? O irmão de sangue, né? Não perdoa seu pai, não perdoa sua mãe, não perdoa sua avó. Há uma mágoa tão grande que um não consegue perdoar o outro. E vemos até exemplos, até no meio secular, de pessoas que perdoaram coisas extraordinárias, coisas terríveis. Temos, por exemplo, o caso da Yoko Ono, que era casada com John Lennon, ex-Beatle, que ela perdoou o assassino de seu esposo. Olha que situação difícil. E ela, não sendo não cristã, ela nos deu um exemplo, né? Então, veja que são situações tão complexas, tão difíceis, mas pessoas mundo afora estão nos dando exemplo, onde na verdade nós deveríamos estar dando exemplo para eles. Mas nós devemos sim ter uma vida de oração, mas também perdoar uns aos outros. A importância do jejum, a naturalidade da adoração, o jejum. Servir a Deus deve ser uma prática simples e natural para todos nós. Adorá-lo é mais que um mero ato corporal. É um estilo de vida que expressa a soberania de Deus em nossos corações, pois o desejo do Altíssimo é que nossa vida seja uma constante de louvor. Assim, e ao culto deve ser uma das infinitas formas de bendizer ao Criador. Não é o fato de algumas pessoas terem uma bela expressão corporal num grupo de coreografia, por exemplo, uma dança profética que eles chamam, né? Que isso é um estilo de vida, que é uma adoração. Pode ser e pode não ser. Porque de que adianta fazer uma bela apresentação numa questão corporal, numa dança profética aqui, né, numa coreografia, por exemplo, mas não tem uma vida, um estilo de vida guiado pelo Espírito do Senhor. Não tem uma vida completamente perdida, uma vida completamente de pecado, uma vida que não demonstra a soberania de Deus em sua vida. De nada vai adiantar. Ou seja, a adoração não é somente a questão corporal. Precisa ter um sentido da obra, né? O conjunto da obra. Precisamos ter uma vida constante
na presença do Senhor, exaltando a sua soberania. No outro parâmetro, eu vou te dar um exemplo melhor. A pessoa chega no culto, faz uma bela apresentação corporal, faz uma dança profética perfeita, uma coreografia perfeita, mas assim que acaba o culto, o que ela faz? Está defraudando o irmão, está mentindo para o irmão, está roubando o irmão, está vivendo uma vida de adultério ou fornicação e coisas do gênero. Ou seja, a sua adoração de nada valeu. O Senhor não aceita esse tipo de adoração. Por quê? Porque o importante na adoração é o coração do adorador e não o que ele demonstra estar fazendo. É o coração. O Senhor, mais uma vez, 17:9 de Jeremias, o Senhor vai esquadrinhar o coração, inclusive na adoração. O jejum como prática libertadora. Jejuar não é símbolo de opressão ou sofrimento, mas o anúncio de gratidão e adoração. Quem jejua não quer ser martirizar, infligindo sofrimento a si mesmo em meio a muitas tristezas. Antes, o praticante do jejum é alguém alegre e jubiloso pelas bênçãos já recebidas, oferecendo assim não apenas ofertas externas a si mesmos, mas a própria vida, o seu ser, como sacrifício ao Deus vivo. Algumas pessoas, quando fazem jejum, demonstram que estão fazendo jejum, fazem questão de dizer que estão em jejum porque é uma pessoa santa, é uma pessoa que está em santidade e tal. Não é nada disso. O jejum, ele é de uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, né? Quando nós estamos em jejum, nós não precisamos e inclusive nós não devemos mostrar que estamos em jejum. O jejum, ele é secreto entre você e Deus somente. Então veja que aqui há um sacrifício perfeito. Por quê? Porque é um jejum que é dado ao Senhor de todo o coração. E mais uma vez eu vou aqui ressaltar a ideia do jejum de Isaías capítulo 58. O que é o resumo de Isaías 58? Quando nós vamos fazer um jejum, nós sim devemos não comer e nem beber, e também nós não devemos falar mal do outro. Na verdade, nós nunca devemos falar mal do outro, mas quando estamos em jejum, nós não devemos falar mal do outro, nós não devemos trabalhar, inclusive, curiosamente, também nós não devemos namorar também, né? Se você porventura tem um casal de namorados, você também não pode namorar quando você está em jejum. Eu fiz isso uma vez eu estava fazendo jejum e estava namorando, e só depois eu descobri que eu não podia estar namorando, mas aí já tinha ido, né? Aí eu não sabia, mas agora você sabe. Não pode também namorar. Então veja que o jejum ele é completo. Ele é completo. Nós devemos também viver uma vida de leitura da palavra enquanto nós estamos jejuando. E mais uma vez, não demonstrar para ninguém que estamos jejuando. O jejum ele é secreto, somente entre você e Deus, a não ser se porventura o seu dirigente, o seu pastor, proclame, por exemplo, um jejum. Aí sim, você também pode ser. Aí sim, todos sabem que estão jejum naquele determinado dia, naquela determinada hora. Então também esse jejum também é perfeito, também é correto. As consequências abençoadoras do jejum. Nunca é demais repetir, jejum não é moeda de negociação espiritual. Se seremos abençoados depois de momentos de dedicação ao Altíssimo, isso acontecerá porque estaremos mais sensíveis às orientações divinas. E seguindo-as, certamente vamos experimentar o bem do Senhor. Quem oferece ao Redentor verdadeiro jejum não se preocupa com o que vai receber, pois já está feliz pelo que tem. É interessante que quando nós estamos fazendo jejum, nós estamos matando a carne. Uma vez que nós estamos matando a carne, nós estamos mais espirituais. Uma vez que nós estamos mais espirituais, nós estamos mais sensíveis às orientações do Senhor. E é por isso que quando nós fazemos jejum, de modo geral, né, um jejum perfeito, um jejum correto, de modo geral, é por isso que nós somos abençoados. Por quê? Porque nós estamos, na verdade, seguindo as orientações do Senhor. Nós estamos sensíveis à sua palavra, sensíveis ao seu Santo Espírito. Então, uma vez que uma pessoa está, mesmo sem estar em jejum, mas se uma pessoa está sensível às questões espirituais, sensível ao Espírito Santo, vai ser abençoado do mesmo jeito. E por isso que o jejum é importante, porque o jejum ele mata justamente essa parte nossa da carne, né? Tanto no sentido duplo, né? Tanto no sentido da carne em si de cometer pecado, como também da carne de se alimentar. Então nós matamos a carne duas vezes.
Então nós estamos ali de uma forma espiritual, exaltando ao Senhor, nos dedicando ao Senhor, nos entregando ao Senhor em espírito, alma e corpo, né? Como diz 1 Tessalonicenses 5:23. Nós estamos nos consagrando totalmente ao Senhor. Então por esta razão que nós seremos abençoados ainda mais, porque não pelo jejum em si, mas por nós estarmos, pelo fato do jejum, nós estamos mais sensíveis à palavra do Senhor e também às orientações do Espírito Santo. Conclusão. Quanto mais se aproxima o fim de todas as coisas, menos as pessoas oram em jejum. Na verdade, o que testemunhamos hoje é uma terceirização da adoração e do quebrantamento. Infelizmente, a grande parte das pessoas só desejam as bênçãos e não o abençoador. Todavia, o nosso Redentor merece a verdadeira oração e o verdadeiro jejum. Não se preocupe com o que vai receber, seja grato pelo que já tem. Algumas pessoas, é claro que o propósito, quando você faz um propósito de oração, de jejum, é saudável, é extremamente saudável, é espiritual, é bom, eu te aconselho que faça. Mas infelizmente nós temos uma tendência de ver uma moeda de troca. Eu vou orar, eu vou jejuar porque Deus vai me abençoar, eu quero que Deus me abençoe nesse segmento X. E parece que nós estamos fazendo um jejum não para agradar a Deus. Estamos vivendo uma oração não para ter comunhão com Deus, mas para que Ele venha nos abençoar. Ou seja, nós queremos somente a bênção, mas nós não queremos o abençoador. Isso acontece muito dentro das igrejas. Nós devemos orar e jejuar como prova de adoração ao Senhor, de entrega a Deus, o nosso culto racional. Então, quando nós nos entregamos ao Senhor em jejum e oração, é como se nós estivéssemos dizendo para o Senhor: eu estou aqui, a minha vida é sua, eu estou entregando o meu melhor para ti. E ponto. Se o Senhor vai nos abençoar ainda mais, porque nós já temos muitas coisas, o Senhor já nos deu muita coisa, nós devemos ser gratos ao Senhor pelo aquilo que nós já temos, é possível que sim, Ele vá nos aumentar essa bênção, né? Vai nos alegrar ainda mais, mas nós não devemos ter isso em mente no nosso propósito, até porque se nós fazemos uma oração, um jejum para que o Senhor venha nos abençoar e Deus não nos abençoa como nós queremos, a tendência é que nossa fé enfraqueça. Mas eu fiz isso para o Senhor fazer isso e o Senhor não fez, por quê? Porque o jejum e a oração não é moeda de troca. Nós devemos nos entregar ao Senhor. Quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele está vendo o nosso coração, está esquadrinhando o nosso coração, e através do nosso jejum e oração, Ele vai observar e sim, vai nos abençoar. E também pode não abençoar de uma forma que nós queremos, mas Ele sempre irá nos abençoar segundo a sua vontade. Isso é o que nós devemos ter no nosso coração. Eu vou orar, eu vou jejuar para que Deus faça de mim segundo a sua vontade. E ponto. Vamos nos entregar ao Senhor. Hora da revisão. Número 1. Não é uma fórmula mágica para respostas rápidas, não é uma queda de braços com Deus. Número 2. Orar é uma atitude espontânea e livre de um coração que ama a Deus, todavia não é algo aleatório. Número 3. Só tem paz para orar quem já perdoou e só consegue perdoar quem tem uma sólida vida de oração. Número 4. Liberdade. Exemplo disso é a adoração de Jesus no deserto, em meio a toda a perseguição diabólica. Jejua para experimentar paz e fortalecimento espiritual. Número 5, não. Então que nós venhamos continuar caminhando nesse propósito e compreender que quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Então você vai aí ficar um tempinho sem comer a sua pizza e viver uma vida de oração. Continue vivendo uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5:17, orar sem cessar. Vamos continuar nesse propósito de orar e jejuar, não para que nós venhamos ter uma vida próspera ou ser abençoados por Deus, mas principalmente, unicamente, para demonstrar ao Senhor a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele já nos deu e para mostrar para Ele que nós estamos entregando nossa alma e corpo, alma e espírito em consagração ao Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Pensa aí na letra do número 5, por exemplo, o hino 5 da harpa cristã, vai te dar um norte muito interessante para essa questão, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!